Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Estamos avançando bastante no nosso estudo. No vídeo anterior, no estudo anterior, a gente tratou do assunto magnetizadores e hipnotizadores. E no vídeo ainda anterior, salvo engano, o 25, nós tratamos sobre a situação dos magos e feiticeiros, essas personalidades que se apresentam nas reuniões mediúnicas, mas também estão atuando de maneira vasta na espiritualidade. E a gente aprofundou bastante a questão do magnetismo no assunto dos magos, e no anterior a gente tratou bastante a questão do pensamento. São temas que a gente trouxe na ótica espírita, todo o olhar que o espiritismo apresenta, especialmente ali pelo André Luiz, na psicografia do Chico. Agora nós começamos a entrar numa zona de estudo que eu confesso que ela é um pouco mais difícil, porque a gente não vai falar apenas de dogmatismo espírita, não são só partes doutrinárias, mas a gente está começando a falar do ser humano propriamente. É aqui o assunto campo de trabalho. E eu percebi assim, para a gente poder falar disso, nós vamos ter que dar uma aprofundada em outras questões. Então, eu senti a necessidade de trazer um material complementar curto, que vai ser apresentado mais para frente, da Joana de Ângeles, que é a mentora ali do Divaldo Pereira Franco, a psicografia dela que trata da obra psicológica. Mas eu também achei que era importante para a gente apresentar, deixar em anexo alguns vídeos que eu vou pedir ao final, eu vou deixar a recomendação na descrição do vídeo, que vão ajudar no nosso aprofundamento, porque eu já estou sentindo que a gente está realmente num grau de aprofundamento dos estudos, do diálogo. E a questão do diálogo agora, ela não está só pensando nesse viés de teoria espírita, mas é a questão viva. E para a gente conseguir ter um bom diálogo, fazer fluir a situação, a gente tem que lembrar que o espírito que está se manifestando ali, ele tem padrão psicológico basicamente parecido com o que nós temos aqui durante a encarnação. Então a gente tem que olhar aquele espírito como uma pessoa em sofrimento, ou uma pessoa com transtornos. Então vamos começar a entrar um pouco aqui no texto, para eu falar um pouco mais sobre isso. Porque não tem muita diferença entre o encarnado e o desencarnado. As diferenças que tem, os conteúdos adicionais, a gente já trouxe, que é a parte do magnetismo, o uso ali da hipnose, dos recursos de energia. Então, eu acho que a gente já abordou isso e já está claro. Agora, nós precisamos conseguir limpar, nesse momento, para a gente conseguir entender esse estudo, a gente tem que limpar a nossa cabeça das energias, das coisas, e vamos olhar para questões de ordem psicológica, de ordem mental, de ordem emocional. O capítulo que a gente vai entrar aqui no vídeo, que é o capítulo 3, ele é um convite para isso, para a gente olhar a essência psicológica e emocional que está ali, né? Que é o espírito se manifestando, mas que também somos cada um de nós. E inclusive e especialmente o dialogador, a dialogadora. Então, é quase como se a gente estivesse tentando compreender um trabalho de terapia. E eu vou chamar o vídeo de novo aqui, a câmera. É muito importante, a gente vem ressaltando desde o começo, que o diálogo com as sombras, ele implica também em conhecer as nossas sombras. E até mesmo no viés da psicologia ou das terapias, existe essa norma de segurança para eles, né, para os profissionais, de que o terapeuta, o psicólogo ou psicanalista, ele também tenha um terapeuta seu, ele também passe por análise constante, justamente para não
não se envolver, não ficar ali com as questões e para ter o seu desenvolvimento também. Então, como eu sempre chamo a atenção, a caminhada espírita ela é uma caminhada evolutiva. A gente tem que recolher os elementos da reunião mediúnica para o nosso crescimento pessoal. Então a gente não está ali simplesmente trabalhando, né, batendo o ponto para ajudar aquele espírito, para tentar ajudar de alguma forma. Não, a gente está para falar das dores humanas. É isso, nós estamos para entender as dores e tentar de alguma forma auxiliar aquela dor. O que está acontecendo com aquele espírito? E assim, seria diferente se fosse comigo? Então, nós precisamos fazer sempre esse juízo de entender aquela dor e de que forma aquela dor viria para a gente. Se nós temos algum recurso psicológico ou emocional para acolher melhor aquele processo e para superar aquele tipo de dor, então é uma ferramenta que a gente vai poder oferecer no diálogo, alguma experiência nesse sentido. E a espiritualidade amiga, que nos conhece, ela também vai explorar as nossas ferramentas e a constatação que existe no nosso ser, no nosso perispírito, nas nossas energias, para oferecer aquilo para o espírito comunicante de forma a impulsionar o processo dele. Por isso que é muito importante a gente ter conhecimento das nossas bagagens, da nossa caixa de ferramentas, das nossas experiências, que elas têm que estar à disposição ali no diálogo. Então, eu vou trazer também, ao final, como eu disse, vídeos para tentar aumentar essa nossa caixa de ferramentas. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e começar a estudar um pouco mais do comportamento humano. Esse capítulo 3 do Diálogo com as Sombras é um convite para compreender o comportamento humano. Mas nós estamos num estudo espírita, então o meu eixo central de estudos é o espiritismo, é o Diálogo com as Sombras, mas vai ter ramificações em que nós vamos fazer esse convite para compreender o ser humano. Até porque é um esforço, na verdade, para a gente se compreender. É disso que se trata no fundo, no fundo. Então vamos lá. Capítulo 3. O campo de trabalho. Só um parênteses rápido. Eu pulei o item anterior do capítulo 2, o último item que era mulheres, que eu achei que não cabia, sabe? Só falando que espírito não tem sexo, e ele traz as questões da época, né, da cultura prevalecente à época, não só a época do livro, mas vamos jogar alguns anos para trás, que é quando o espírito desencarnou e ele se manifesta. Então, uma cultura de preponderância do homem, né, do patriarcal, e a mulher naquela questão do sentimento e da emoção. Então ele chama a atenção para esse perfil dos espíritos que estão ali identificados com a polaridade feminina, que o emocional ele é muito mais forte, mas ele chama a atenção positivamente que a grande maioria da espiritualidade amiga, das mulheres que se manifestam, são em condições boas. E a gente realmente constata isso. O grande número de entidades que se manifestam com problemas, com dificuldades e nessa situação mais trevosa é a polaridade masculina, que é a polaridade racional. Então isso é importante a gente compreender também, né, como nós lidamos com as polaridades e o quanto isso pode nos arrastar para um caminho bom ou difícil. Ter essa harmonia entre as polaridades dentro de nós. Então achei que não cabia entrar no assunto das mulheres. Vamos para o campo do trabalho, que agora é a parte mais de âmbito psicológico, moral. O autor ele criou a classificação aqui. Primeiro é o problema, então é uma visão mais macro, que eu acho que é o que nós vamos trabalhar hoje. Os outros subitens, que é poder, vaidade e orgulho, eu acredito que nós não vamos conseguir explorar hoje, e talvez seja importante a gente ter um fecho aqui no que nós vamos falar, para deixar consolidar e depois a gente entra aqui na situação do poder. Então vamos entrar aqui no nosso texto o problema. No fundo, se a gente está falando de problema,
A gente tem que ir para o livro dos Espíritos. As chagas da humanidade, ou as nossas mazelas. Orgulho e egoísmo. Questão 785 do livro dos Espíritos. E fica a recomendação, para quem não fez, que faça essa leitura do livro dos Espíritos, a questão 785. Depois eu posso deixar também aqui na descrição para facilitar. Como eu vinha falando, esse nosso assunto atual ele demanda uma análise de comportamento. Então eu vou deixar a indicação adicional para quem quiser, quem está a fim de se aprofundar, para começar a pesquisar a questão dos transtornos de personalidade. Do seguinte sentido, a gente começar a fazer um link do que a psicologia traz e tentar identificar os cenários nas reuniões mediúnicas, mas também sempre fazer aquele jogo de tentar identificar as nossas dificuldades, as nossas inclinações, as nossas tendências inferiores. Então vamos começar a mapear as coisas. E eu achei que é muito mais produtivo esse olhar da psicologia, que já é bem desenvolvido, para tratar desse assunto. Então eu vou deixar a indicação de estudo complementar, uma das ramificações que eu falei. Quem quiser aprofundar, começa a pesquisar sobre transtornos de personalidade. E nós vamos ter especialmente a situação do narcisismo e a situação ali do antissocial ou do psicopata. Do que eu apurei, esses são os perfis que mais se manifestam nas situações difíceis ali de uma reunião mediúnica. Difíceis eu digo assim, geralmente entidades que lideram, que comandam grupos ou falanges ali. Então, para a gente ter um diálogo melhor com esse perfil de entidade, é importante a gente compreender a situação aí do narcisismo e a psicopatia, tá? Eu vou deixar material também para isso. Vamos entrar no nosso texto. O que eu deixei aqui de destaque, palavras minhas. Todo mundo que sofre, no fundo, quer ser ouvido. Por mais que a gente tenha ali a situação dos transtornos de personalidade, como o psicopata, que ele tenta disfarçar e tenta te afastar de todo jeito, é como se tivesse um traço ali, eu tô afastando, mas tem alguma coisinha do eu quero que você saiba que sou eu. Ou assim, eu quero que você reconheça a minha inteligência, o meu poder, a minha sabedoria. Então sempre tem um rastro. A gente sempre vai ter a possibilidade de encontrar um pouquinho disso, da vaidade, do orgulho. Então é importante a gente estar atento a isso. E o ouvido tem que estar, a gente tem que estar muito preparado para esse tipo de reunião, para esse tipo de diálogo. É treino, tá? É treino e dedicação. A coisa não vem pronta, a gente vai desenvolvendo. E até mesmo energeticamente, com as faculdades que nós temos hoje de percepção, o espírito que, por mais que ele esteja tentando te afastar e não deixar você entrar no campo mental dele, ali no psicológico dele, como se diz, existem alguns rastros de energia que sugerem o contrário. No fundo, se tiver algo melhor para ele, ele vai abraçar, ele vai querer. Só que para ele entender, para ele perceber que ele precisa desse algo melhor, ou que existe esse algo melhor, nós temos que dar provas. Então, de alguma forma, a gente tem que conseguir quebrar todos os muros que ele vai construir no diálogo. E esses muros eles passam por vários elementos, inclusive a parte do raciocínio, da inteligência, do conhecimento. Então ele colocou um monte de barreira. Se ele vê que você avançou essas barreiras, que você começou a encurralar, e se existe uma chance de ele crescer mais ainda, a gente está muito próximo, está muito aqui no foco de conseguir trazer o espírito para dentro.
Mas tem a questão do enfrentamento, de identificar qual que é a dor, qual que é o sofrimento que está por trás de todo o mecanismo que ele construiu, de todos esses muros. Então o diálogo ele avança no fundo para a gente encontrar a dor. Qual que é a dor? Qual que é o sofrimento? E aí é a espiritualidade que vem com todos os recursos para acolher, para ajudar nesse enfrentamento, nessa dor. A gente até falou bastante sobre isso em vídeos anteriores, mas convém sempre a gente reforçar. Coloquei a mais aqui. Alguns espíritos reclamam que na hora do sofrimento, geralmente na desencarnação, ou no evento que aconteceu durante a vida, o trauma que ele teve ali, a morte dele, o sofrimento que ele teve, ele reclama que ele estava sozinho. E aí ele fala, né, ninguém olhou para mim, não tinha ninguém comigo. E isso também é uma prova muito grande, de que no fundo todo mundo quer ser acolhido, quer ser ajudado. Mas, diante dessa percepção de que não tinha ninguém, de que ele sofreu sozinho, foi abandonado, então ele constrói muros para afastar as pessoas. Então, já que eu precisei me virar sozinho, agora é comigo. Ninguém chega perto. É mais ou menos isso. E quando a gente vai derrubando os muros ali no diálogo, nós vamos ter a condição, e isso é fatal, isso sempre tem, de apontar, de oferecer ao espírito a certeza de que ele não estava sozinho naquele momento de dor. Especialmente durante, né, quando ele já estava desencarnado ali. E ele começa a ter os primeiros processos de dor. As entidades amigas, familiares, sempre estão vibrando, mas a onda do sofrimento, o transtorno psicológico no qual a entidade entra, impede que ele perceba as entidades amigas justamente por falta de afinidade. Então ele não está aberto para captar os pensamentos e as frequências amorosas e bondosas. Então ele acha que ele está sozinho e ele afasta todo mundo. Mas a espiritualidade ela tem condições de reconstruir o cenário que aconteceu na época da dor e mostrar que ele nunca esteve sozinho. Então, no diálogo a gente avançou, derrubou os muros, a gente vai chegar no evento, no fato, quando aconteceu a dor. E ali, junto com a gente na reunião mediúnica, vai estar a espiritualidade amiga irradiando de novo para ele. Então tá aqui, ó. Não só aconteceu naquela época, como está acontecendo aqui agora. Então, você teve a chance lá atrás, mas por um descuido, por uma falta de preparo emocional, você não teve condições, e não podemos te julgar por isso, né? A dor que você teve, só você sabe qual é, mas você não estava sozinho e você continua tendo essa chance, e esse espírito amigo está aqui do seu lado, e sempre está. Então a gente pode ter essa certeza. Para o trabalho, né, quando chega ali, tem toda uma preparação. Então tem uma entidade familiar e amorosa com a gente ali, só esperando esse momento de apresentar. Então a gente tem que ter essa confiança de que quando chegar no momento da dor, é apresentar a espiritualidade amiga que estava lá atrás e continua até agora. E isso vale para a gente, nas nossas aflições, nas nossas dores. Porque muitas vezes a gente acha que é a pessoa mais amaldiçoada, ou enfim, né? Tudo acontece comigo, só eu. Mas vamos tentar abrir também, tentar sair do padrão do sofrimento para captar as coisas boas, para tentar enxergar o apoio que vem a todo instante da espiritualidade, né? do plano espiritual, mas também no plano material. Às vezes é uma pessoa que a gente cruza na rua que deu uma dica e a gente não pegou, porque nós não estamos atentos, a gente está olhando para o sofrimento. Então, feitas essas longas considerações, vamos entrar aqui no nosso texto. O ser humano, encarnado ou desencarnado, vive no clima da emoção, pressionado ou sustentado por ela. Então, ponto-chave aqui para a emoção. Levado por ela às furnas mais profundas da dor e da revolta,
ou alçado aos píncaros da felicidade e paz. Então a importância de a gente identificar as emoções. Que sentimento, que emoção, que tipo de sensação está por trás do que está acontecendo com a gente, da nossa forma de pensar. A emoção nos afeta mesmo quando, ocasionalmente, parece não existir em nós. É oportuno lembrar que a raiz da palavra emoção significa deslocar ou mover. Então nós somos arrastados pela emoção. O espírito se desloca num sentido ou em outro, caminhando para as trevas de sofrimentos inenarráveis ou subindo para os planos superiores da realização pessoal. Então aqui a pausa. De novo, as entidades que estão nas frequências das sombras ali mais densas do sofrimento, ela tem o ponto da dor. Então, muitas vezes ela esqueceu disso porque ela está distante. Ela construiu tantos muros que aquela dor ela está comprimida, ela está fechadinha e ela está guardada. Então o espírito praticamente não lembra mais daquilo. Mas está ali. É uma mola que está presa e sufoca. De alguma forma sufoca. Então a gente vai derrubando os muros, vai derrubando a ilusão que foi construída pelo espírito. E isso vale para nós. E chega o ponto da dor. Então, aí que é importante deixar claro, mostrar que esse é o ponto central. É isso que está desarranjando todos os processos, é isso que está impedindo, no fundo, o espírito de ser feliz. A palavra felicidade, muitas vezes ela vai soar para o espírito assim, né? Isso não existe. Porém, essa é a parte muito especial da reunião mediúnica. Nós temos os espíritos amigos que eles vibram num clima de paz e felicidade. Então, se o espírito vem e fala que a felicidade não existe, nós temos condições de tentar fazer uma ponte de magnetismo ali e se conectar, pedir a conexão com as entidades amigas e pedir para imprimir ali no espírito o clima de paz deles, de paz e de felicidade. Que de alguma forma isso já vai tocando, já vai magnetizando o coração daquele espírito. E aí não tem como ele falar que não existe o clima de paz. É importante assim, nós enquanto dialogadores, sermos muito honestos. Falar, olha, ainda não vivo nesse clima de paz, mas eu sei que ele existe, ele está aqui pra gente. E eu estou buscando. Então é válido, é muito importante essa busca para a gente ter, né, esse bem-estar e essa liberdade de ir em qualquer região, atuar em qualquer frequência sustentando este campo, é o que todo mundo quer. Imagina, a gente está em todas as situações, em todos os locais, com um clima de serenidade, de disposição, de não ter coisa apertando o seu coração. Então essa é a busca espiritual, é atingir esse estado, que aí chame de nirvana, chame de realização, enfim, de iluminação, o estado búdico, o que quer que a gente chame, né? Mas é caminhar nessa direção. Então colocando aí a emoção como a mola propulsora, que nos lança para cima ou nos lança para baixo. E aqui vem a questão do livre-arbítrio. Segundo, se deixe dominar pelo ódio ou se entregue pelo amor. Se entregue ao amor. Então, novamente, isso nos chama a atenção para nós, agora, neste momento da nossa vida, duas forças que se apresentam, um discurso de ódio e um discurso de amor. Para onde que o nosso coração se arrasta? Aqui, agora a gente não está falando de outros espíritos. O espírito é a gente. Para onde que o nosso coração se arrasta? Ele está mais próximo de criar adversários, de ter adversários na nossa vida, tá? É pra gente isso. A gente tem mais
o nosso coração, o nosso ouvido aceita melhor um discurso de ódio ou ele aceita melhor um discurso do amor? Quer dizer, a gente acredita no próximo ou a gente duvida, a gente desconfia e nós tememos o próximo? Esse é o ponto. Se a gente acredita nas relações ou se nós nos defendemos das relações, se a gente se blinda. Se a gente se defende, se a gente se blinda de uma relação, muito possivelmente nós vamos entrar no discurso do ódio, nesse apelo do adversário. Porque o outro é um inimigo, é uma ameaça. Então a gente tem que eliminar o outro. E esse é o padrão psicológico das entidades que se manifestam ali. Eles têm adversários. E eles sempre vão falar, não, vocês são os trabalhadores, vocês são nossos inimigos. Então, de novo eu falo, o quanto que a vida material, a nossa encarnação, ela vai pavimentando os nossos caminhos do nosso destino espiritual. Então é aqui que a gente já vai se transformar e vai dizer em que caminho nós vamos seguir. Então esse deslocamento, em razão da emoção, conduz o espírito a extremos de paixão que o esmaga ou a culminâncias de devotamento que o santifica. E muitas vezes, em estágios ainda inferiores, confunde-se em nós a relação, a realidade ódio e amor. E nos confundimos nela e com ela, porque é comum tocarem-se os extremos. Então, no fundo assim, é uma falsa compreensão sobre o amor. É isso que eu vejo, em modo geral. Uma falsa compreensão do que é o amor. A gente tende a confundir o amor com aquilo que é bom para nós. Para nós, ponto. Ou para os nossos aqui, nossos familiares, ponto. Então a gente confunde o amor com uma relação estreita. Eu ou os meus, ponto. Eu não chamo isso de amor. Na visão cristã, isso não tem como ser amor. Na equação de Jesus, não tem amor sem o próximo. E o próximo é qualquer um. Parábola do bom samaritano. Não tem o meu. Não é só o que é do meu centro. Não é só o que é da minha ideologia, seja ela qual for, do meu gosto musical, da minha cor de pele. Não tem só o meu. O próximo é qualquer um. Essa é a ideia de família universal. Então, se a gente está apegado a uma tribo, a um tipo, a um núcleo familiar, não acho que a gente pode chamar isso ainda de amor. É um princípio, é uma manifestação do amor. Só que isso não corresponde à realidade maior dessa palavra. Então, toda vez que a doutrina espírita, que o cristianismo disser amor, na nossa equação tem que estar o próximo. E o próximo é qualquer um. Se não tiver o próximo, não é amor. Tá engatinhando, mas não é. Então, não tem como a gente colocar aqui esse binômio amor e ódio. A gente pode pôr ódio e paixão, ou uma ilusão, um amor iludido. Mas o amor puro não está nessa equação. E isso a gente tem que ter muita clareza, tem que saber e tem que tentar sentir para poder também apresentar para os espíritos isso. Porque senão o espírito acha que você é o adversário dele. E no seu íntimo, se no seu dia a dia, no seu psiquismo, na sua vida, você cultiva adversários ou você tem esses afastamentos, vai ser difícil dialogar com alguns espíritos. Por isso que a nossa abertura, a quebra de preconceitos, a quebra dos nossos muros também é fundamental para a gente conseguir dialogar com a entidade. E se for o caso, a gente vai ter condições ali de falar com autoridade moral, com energias que comprovam isso, falar para o espírito que não, você não é meu adversário, nós não somos adversários. Assim, todos nós, claro, a gente
tem, né, uma herança cultural, uma herança psicológica, a herança de outras encarnações, e é normal, a gente vem com os adversários prontos, né, pessoas que ameaçam a nossa felicidade, a nossa existência. Mas nós temos que desconstruir. Então o nosso esforço é de desconstrução, ninguém é santo, mas a gente tem que estar desconstruindo o tempo inteiro. A gente tem que tentar acabar com essa situação dos opostos. Tem que tentar a aproximação, e aí sim amorosa, conciliatória. A palavra-chave é conciliação para tudo. Tentar entender as motivações do outro lado e entender as suas motivações. Os anseios, as expectativas e as dores da outra pessoa, mas também os seus anseios, suas expectativas e suas dores. Nós nos movimentamos, a gente age em razão destes elementos. E a gente tem que ter esse conhecimento do campo interior. Se a gente tem essa compreensão, não tem como o espírito querer falar de adversário, não. Ele vai ver e falar, nossa, realmente você não está se colocando aqui nessa conversa como um adversário para mim. E isso é excelente, é o que a gente quer, que ele veja que não é adversário. Que no fundo nós estamos para todos, para construir e crescer juntos. E não é à toa que Jesus encarnou ali numa missão especial com os excluídos da época, os adversários da época, com as minorias ali, os sofredores da época. Então, ele veio para mostrar que não tem oposição, que não tem adversário. O adversário é cada um de nós. E ele disse isso para Pedro, inclusive, né? Vá de retro. É isso, o Pedro ali estava tentando ser um adversário. Então, é esse olhar de a gente, vamos buscar sempre esse entendimento e essa aproximação. Porém, essa não é a realidade, em geral não é a nossa realidade, não é a realidade dos espíritos. Os espíritos ainda têm muito isso, ou você me ama ou você me odeia. Então, um término de um relacionamento, as pessoas não se falam e viram inimigas e não quero. Não. E, né, o término de uma sociedade empresarial, as pessoas também, enfim. Então a gente sempre cria ali a situação do afastamento, do ódio, da rejeição. E isso vem para a reunião mediúnica. Esses eventos acontecem ali. Então aí o autor vai dizer que o que era amor vira ódio. Mas, de novo, não é amor no sentido cristão, tá? É esse falso amor. Então tá aqui, frequentemente o processo da desobsessão se desencadeia de maneira paradoxal por amor. Aspas, tá? Por amor. E é lembrando este aspecto que conseguimos, às vezes, ajudar os irmãos que se atormentam mutuamente a colocarem um ponto final em suas angústias. Isso é legal. Como a gente disse, a espiritualidade com os recursos de energia, ela consegue fazer de forma rápida e intensa a regressão do estado de consciência do espírito. Então, a hora que o espírito volta à memória dele para o tempo em que as duas pessoas, uma relação, seja o que quer, que os dois seres ali, eles tinham um sentimento bom um pelo outro, todos aqueles muros que foram construídos, eles também, de novo, ficam desestabilizados. E é aí que vem a chance de a gente conseguir entrar de uma maneira melhor com o diálogo, no sentido de dar uma chance para vocês, né, tiveram suas dificuldades, enfim. Mas é essa regressão que acontece no íntimo para despertar as emoções da época. Então, fazer essa transição da consciência. E é importante, né? E acho que nós também temos que fazer no nosso dia a dia, tentar fazer esses saltos. Se nós temos alguma situação nesse sentido de alguém que a gente gostava e que agora odeia. Sabe, eu acho que nós não podemos ser ingênuos, a gente não pode... não pode ser... Exato, é ingênuo. Então, de aceitar as pessoas que nos fizeram mal e querer elas próximas de novo. Não, nós não temos que querer elas próximas de nós. Até isso vai ser tema do vídeo ainda.
Mas nós não podemos ficar cultivando essa oposição. Então é importante para a nossa libertação, né? Reconcilia com o seu adversário, enquanto está na caminhada com ele. Faz a sua parte, a parte que te toca dentro de você. Tirou o sentimento de oposição, é o principal. Se for, né, se um dia houver uma importância dessa aproximação, a espiritualidade há de facilitar. Mas não vamos tentar aproximação nenhuma se a gente não se curou. Então vamos nos curar antes de a gente tentar qualquer tipo de reconciliação com quem quer que seja. Vamos curar as dores e as feridas. E é isso que a espiritualidade pede na reunião mediúnica. Ela chama individualmente o espírito ali para a reunião para ajudar a curar as dores. Curou a dor, depois vem a reconstrução. Então tá aqui, né? Aqui já são explicações do nosso comportamento. O que acontece é que temos em nós um instinto egoísta, e quase todos os instintos são egoístas, de conservar a posse total do objeto de nossa preferência ou afeição. A esposa, o esposo, o filho, o dinheiro, a posição social, o poder. Então, chamando a atenção aqui, no fundo, a gente pode chamar isso de apego. O budismo é muito mais claro ao tratar disso, ele chama de apego. Tudo o que nós nos apegamos é causa de sofrimento, é causa de queda. Porque a gente tem que considerar que nós nos apegamos, mas a lei divina ela é de destruição, de renovação. Conservação, mas destruição. Ou o que o budismo e os orientais vão chamar de impermanência, inconstância. Então, como que nós vamos querer pautar a nossa vida, o nosso psiquismo, a nossa emoção no apego, se a lei ela é de destruição? Por exemplo, a morte é a prova, né, mais irrefutável disso. Vai acontecer para todo mundo. Então é importante analisar como que está o nosso apego. Porque às vezes, justamente o medo de perder, ele impulsiona a perda. Porque a gente está com tanto medo que a gente começa a fazer coisas que nós simplesmente afastamos a pessoa ou a situação. Então o medo da escassez, o medo da perda de um relacionamento. A gente fica tão atormentado e energias tão ruins que inviabiliza o processo. A gente se fecha para todas as outras coisas, fica um olhar obcecado e no fundo a gente perde. Isso é muito, muito corriqueiro. E essa seria a questão do sofrimento, a causa do sofrimento. Suponhamos que a esposa nos traia, que o filho nos rejeite, que o dinheiro ou o poder nos sejam arrebatados. Passamos imediatamente a odiar os que nos privaram da posse daquilo que amamos ou valorizamos. Então a gente cria um inimigo. Quem tirou o objeto da nossa paixão, do nosso apego, é o nosso inimigo. Parece o cachorro com osso, né? Você chega perto e já começa ali a ficar tudo nervoso, né? Muitas vezes a gente é assim com as coisas da nossa vida. A gente se fecha e chegou perto, você é meu inimigo. E às vezes você tá ali, né? Você tá segurando uma faca, você tá enfiando a faca em você. Alguém tá tentando te ajudar, mas você, aí quem tá tentando ajudar é o inimigo. Então, a gente tem que olhar o que nós estamos agarrando na nossa vida. Com isto, percebemos que, aspas, amor e ódio são duas faces de uma só realidade, luz e sombra, que em determinado ponto absorveram-se uma na outra, criando uma opressiva atmosfera de penumbra, na qual perdemos a visão dos caminhos e o senso de direção. Falso amor, tá? Ilusão. Para desfazer este clima de crepúsculo, que agonia e desorienta o espírito,
é preciso ajudá-lo a identificar bem seus sentimentos, a fim de separá-los. Então aqui é o processo terapêutico, de ajudar a identificar que tá, o pensamento é esse, isso que aconteceu, que emoção isso traz. E a gente não vai conseguir fazer isso com o espírito se nós não soubermos fazer minimamente com nós, com as nossas emoções. E aqui sim vem uma situação que eu concordo de plano. Estejamos certos para isso de uma realidade indisputável e pouco percebida. O amor não acaba nunca, como dizia Paulo aos Coríntios. Então, o amor de verdade, ele não acaba. O amor genuíno, ele não se acaba. Até porque é da nossa essência, quando nós vamos desenvolvendo o campo do coração, o amor é a natureza. Então não tem como acabar. Algo que a gente ama e não vai se acabar porque ele se identifica com a nossa natureza. Mesmo envolvido, soterrado no rancor e na vingança, ele subsiste, sobrevive, renasce, está ali. Então vamos entender um pouquinho, né? Acho que de tanta coisa que a gente já falou. O que acontece? O nosso amor, a nossa forma de amar, de sentir o amor, ela ainda é imperfeita. A gente confunde o amor com paixão e apego. Então, geralmente vem uma questão genuína, nossa, um sentimento bom. Mas, de repente, os nossos medos, os nossos traumas entram em ação. E aí a gente começa a colocar em caixas. Então, aquele sentimento genuíno, ele foi ficando distante. E a gente foi atrapalhando a situação. E a questão é, o que está dizendo aqui que o amor não acaba nunca, é esse sentimento genuíno que a gente aprendeu a cultivar, a manifestar. Mas para voltar nele, a gente tem que fazer toda uma reestruturação mental, psicológica e energética ali. Então é disso que eu entendo que nós temos que extrair das mensagens. No momento em que conseguimos convencer o companheiro desencarnado, em crise, que ele odeia porque ainda a ama, ele começa a recuperar-se, compreendendo que essa é uma verdade com a qual ele ainda não havia atingido. Então vamos... É verdade, eu entendo que isso é correto, mas a gente é esse cuidado com a palavra amor. Que ele, né, pelos medos e pelas dificuldades, ele interrompeu o fluxo do amor, ou ele tornou nebuloso o amor. Então a gente tem que, acho que, ser mais claro nesse sentido. Então o seu ódio, a sua oposição, é porque foram construídas caixas, situações, prisões, e você se afastou do amor. Eu acho que é mais fácil a gente abordar dessa maneira do que a gente jogar essa oposição amor e ódio. Porque não é uma oposição. O amor é ponto central, é ponto de harmonia, é ponto de equilíbrio. Para essa nossa conversa, eu vou deixar a indicação de um vídeo para estudo comparado. É uma monja budista. Ela é sensacional, é fenomenal. O nome dela é Tenzin Palmo. E o vídeo é de 4 minutinhos. Se chama Amor Romântico e Amor Genuíno. Eu vou deixar a indicação desse vídeo. Eu não vou me... tudo o que eu demorei para falar, ela fala em 4 minutos, mas com um olhar, com uma presença. Então eu quero que a gente assista esse vídeo, mas assista olhando para ela e sentindo, tentando sentir, como se ela estivesse falando para você, para o seu coração. Porque a vibração da voz dela é impregnada de tanto amor, de tanta presença, que esse vídeo é transformador. Eu confesso que eu já devo ter assistido esse vídeo umas 50 vezes, e não é força de expressão. Realmente ele é a minha terapia.
Eu assisto constantemente para eu me lembrar de que existe um amor puro, que não se confunde com o que ela chama de amor romântico, que é do campo da paixão e do apego. Então é muito importante, eu vou deixar ele aqui no comentário como indicação. Eu peço por favor que assista. Eu vou deixar também, e aqui a gente muda um pouco, a indicação é o vídeo de um canal, esse canal se chama Metaforando. Ele é um especialista em análise do comportamento de expressões, linguagem corporal, e ele está comentando uma entrevista do Cabrini, do repórter, que se chama Como Interrogar Psicopatas. Desculpa, não estava projetando na tela. Canal Metaforando, o repórter Cabrini, o nome do vídeo é Como Interrogar Psicopatas. É muito bom, é muito importante e vai ajudar também na abertura da nossa cabeça aí para os diálogos. Então eu vou deixar a indicação do vídeo e também peço que assista. Esse tem 16 minutos. Vai vendo com calma, mas veja com atenção também, é para estudo. São vídeos de estudo. E para a gente finalizar o nosso assunto de hoje, como eu disse, eu senti a necessidade de trazer um material complementar da Joana de Ângeles, porque a gente no fundo está falando da parte da psicologia. E a meta para a gente, a meta para o espírito que se comunica ali, é a evolução, é a libertação. E no fundo, a meta última é a comunhão com Deus, o estado crístico ali. Então, eu senti que nós precisávamos complementar um pouquinho o material na ótica espírita com quem trata do campo da psicologia, que é Joana de Ângeles. E eu encontrei, talvez assim, a receita do bolo, a nossa cartilha de compreensão sobre a evolução. Então, vou fazer essa leitura, a explanação rápida aqui, para a gente ter esse nosso fecho com Joana de Ângeles. O livro é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É o capítulo 13. Libertação pelo amor. Então, traz uma passagem do Evangelho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? O que nós falamos mais pra cima. Eu confesso que eu não lembrava disso, tá? Mas o amor, ele tem que ter o próximo na equação. Não tem como a gente falar do amor se não tiver o próximo ou a natureza como um todo. E aí a Joana de Ângeles escreve aqui: toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Então, se Deus é perfeito e o amor procede de Deus, não tem como a gente falar não tem como chamar aquilo que se desviou de amor. Então, procede de Deus, mas aí quando chega na gente, a gente desvia, a gente corrompe. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. Então, a proposta, a nossa, entre aspas, ambição, ela deve ser de compreender e de entrar nesse fluxo do amor divino. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Esse processo, ele conclui toda a saga de autoconquista de cada ser, que deve ser. Então aqui ela deixou a receita do bolo, mas é lógico, isso a gente vai ler e vamos fixar, mas isso a gente vai ter que revisitar, a gente tem que refletir sobre isso todos os dias para o resto das nossas vidas. Então ela deixou uma cartilha, e eu gosto de metodologias assim, coisas práticas. Uma vez que a gente entende, no momento do sofrimento, a gente volta para isso e fala, nossa, é isso que eu preciso.
Então a gente se conecta com aquilo de novo para tentar errar menos. Então a gente deve transformar. Eu peguei o texto e fiz em forma de tabela. Transformar impulsos em sentimentos. Esse número que está na tela antes, primeiro, é uma referência que eu optei por fazer aqui para deixar melhor trabalhado o texto. Eu estou falando dos andares da casa mental. Esse assunto eu tratei no aulão do Espiritismo, na parte 2. E quem não viu, deixa a indicação para assistir lá, parte 1 e parte 2 do aulão, em que nós falamos dos 3 andares da casa mental. Basicamente, id, ego, superego, ou passado, presente e futuro, ou sombras, momento presente e self. Então, a porção cerebral, ela acompanha esse nosso processo de passado, presente e futuro, né? A parte cerebral e o encéfalo, que é a parte de trás. Só que isso não é só da parte do encéfalo, não é só a cabeça. Desculpe, eu não entendi. Ai, alguém se intrometeu, acho que foi a assistente virtual aqui. Isso, ele também está no campo do desenvolvimento emocional e psicológico. Então eu resolvi auxiliar a nossa compreensão, trabalhar junto o assunto da casa mental com essa cartilha da Joana de Ângeles. E foi o meu palpite aqui, tá? Sobre cada andar. Então, os nossos impulsos, eu chamei do primeiro andar, que é a parte primária do processo evolutivo. Então, é trabalhar, tentar converter os impulsos da nossa natureza evolutiva, converter em sentimentos. Então vai estar sempre aqui, impulso e sentimento, sob os impulsos do amor, aqui embaixo. Então cada processo de conversão, a mola propulsora é o amor. Então a espiritualização do nosso passado, ela é sempre com o amor. A gente não pode estabelecer briga com as nossas sombras, com os nossos processos anteriores. Nós temos que ter firmeza para não cair. Firmeza para resistir, mas não é briga. Se a gente estabeleceu briga, a gente criou um distúrbio que vai precisar ser trabalhado depois. Então nós não podemos virar inimigos de nós mesmos. A grande questão é o acolhimento. É acolher o passado sob os impulsos do amor. Então vai ter sempre esse olhar aqui, a gente transformar o nosso passado num presente ou num futuro luminoso e amoroso. Então o que veio como herança, herança genética, de comportamentos, enfim, transformar isso em atividades lúcidas, ou seja, estar presente, ter consciência do que fazemos, por que fazemos. Transformar as coisas que vieram prontas, tanto na parte genética quanto na parte da reencarnação, transformar o impulso em questão consciente. Então, por que eu estou fazendo isso? E a vida inteira, se a gente quiser, vão ser de porquês. Vamos um de cada vez. Mas por que eu estou me comportando assim? Então a gente tira isso de um impulso e transforma isso em consciência, que aqui a gente está no segundo andar da casa mental. Heranças dominadoras, também a gente está colocando, né, de forma parecida aqui entre primeiro e segundo andar da casa mental, como aquisições plenas. Então transformar ali o que antigamente estava no âmbito vamos supor, de proteção. Então a gente, né, historicamente, na evolução das espécies, a gente age para se proteger, na proteção ou procriação. Transformar isso aqui em aquisições plenas. Então trazer para a nossa vida social, trazer para o hoje essas heranças. O que eu posso tentar fazer? Então vamos pensar aqui, jogar um pouco mais amplo. Se antigamente a gente só pensava na sobrevivência dos nossos,
né, primeiro a minha e depois dos nossos, vamos tentar abrir o nosso leque, tentar incluir um pouco mais de pessoas no nosso conceito de família. Então, trabalhar os instintos em emoções harmônicas. E também a gente precisa olhar para isso no campo das energias, porque existe um condicionamento tanto do corpo físico, mental, né, corpo físico, mental e das energias do perispírito ali. Então, nós estamos acostumados a reagir de determinada forma. Acontece um estímulo, a gente reage de determinada forma. Então, nós temos que ir trabalhando para tentar reagir de maneira cada vez mais harmônica ou menos tormentosa. E até quando se trata de energias, isso também pode ser trabalhado. Então é importante, se a gente tem consciência de algo que nós queremos mudar, a gente cultivar no centro espírita ali esse desejo de, olha, me ajuda a trabalhar essas energias. Então, quando for para o passe ali, pede uma ajuda para tentar desconstruir esse automatismo. Foca na reação que você gostaria de ter. Olha, eu gostaria de me comportar assim. Me ajuda a desconstruir esse automatismo que não é bom. Que eu quero conseguir, né, ter mais calma, ter mais paciência. Então é um sistema, tem um caminho de energias que ele já está construído, da mesma forma como nos neurônios, né, nas sinapses, já tem um caminho construído, e a gente tem que desconstruir esse caminho e construir um novo. Não vou entrar tanto nisso, mas o processo é esse, é prática, é exercício, mas também aproveita o centro, aproveita as energias para desconstruir o que é negativo e cultivar novos caminhos de luz pela frente. Então, trabalhar os nossos hábitos em realizações. O hábito é uma coisa contemporânea, o que nós estamos habituados a fazer, repetição. Então, é uma mudança de comportamento, mas que também tem que ser com amor. Então, acho que a grande chave é a gente focar, a gente desejar a mudança com amor. Isso facilita tudo. Então, é diferente daquela visão religiosa antiga de se autoflagelar. Nossa, eu fiz tal coisa, não deveria ter feito. Aí começa a se martirizar. O nosso caminho de mudança espiritual, caminho proposto aqui na vertente cristã com o espiritismo, não é de autoflagelo. A palavra-chave é o perdão. Persevera, mas também se perdoa, porque a gente vai errar muitas vezes. Então, tem que ter o elemento do amor para a gente não se autoflagelar e a gente não criar ali disrupturas, né, problemas de personalidade. E as tendências inferiores, que é como vou colocar como se fosse um chamado das heranças primitivas ali, em aspirações elevadas. Então, o nosso passado nos chama, ele por condicionamento, por viciações, porque ele tem uma força viva que está ali gritando, né? Todas as nossas personalidades ali do passado, nos convidando a fazer o que a gente sempre fez. Mas existe também, no terceiro andar da casa mental, no nosso coração e em todo o universo, o chamado de ascensão da comunhão com Deus, ou de conexão com a frequência do amor. Então a gente tem que ter essa meta de saber que existe um arrastamento, uma força que nos puxa, e realmente, até olhando energeticamente, parece que ela vai nos aprisionando aqui na região cervical, mas nós temos também uma força de libertação que se abre nesta região e no nosso coração quando se expande.
Então, não é à toa que existem muitas meditações aqui de abertura, de terceiro olho, que a gente está trabalhando energias mais do terceiro andar. Só que tem que ter uma preparação para isso. A gente tem que ter esse elemento do amor e a oração, pedir para Deus para intervir, não achar que é só a gente. A gente não pode excluir Deus da equação da evolução. Então a gente tem que ter o desejo do amor e o elemento divino, sempre pedindo a Ele: olha, se for possível, se for permitido, me ajude a trabalhar tal situação. E no fundo, o que todos os diálogos, o que a gente faz no fundo, é tentar apresentar isso ao espírito. A gente está tentando tocar nos sistemas primários dele ali de emoção, de pensamento, e trazer ele pro amor ao próximo, pelo amor a si mesmo e ao próximo, e oferecendo para alguns esse caminho do amor a Deus, que é essa possibilidade aí de conexão mais profunda. Então, se a gente pudesse pegar todo o vídeo de hoje, comprimir assim, apertar e extrair duas lições, seriam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, acredito que a gente atingiu o propósito do vídeo. Muito difícil, confesso. Fazer essas explicações não é fácil, porque diz respeito a cada um de nós, as nossas mudanças pessoais, e não tenho autoridade suficiente para falar de tudo isso. O estudo ele serve inclusive para o meu processo. Mas eu espero ter oferecido algumas reflexões pelo menos, e agradeço a confiança. E para este vídeo realmente tem que ter muita confiança, e sou grato por isso. E que a gente consiga, a partir de tantos processos que se desencadeiam em nós, que a gente consiga ajudar um pouquinho mais ali na obra, no trabalho espírita, mas também no nosso dia a dia, na nossa vida com nossos familiares. Esse vídeo de hoje ele fala para tudo, para o centro espírita, mas para as nossas vidas. Então, agradeço, se ajudou, peço aí para estimular a gente nos algoritmos com curtir, compartilhar. Vamos seguir nos nossos estudos ainda, outros vídeos. Então, tem a opção de se inscrever e de ativar o tal do sininho para receber o alerta de vídeos. E ao final, na última tela, vai ter indicação aí da playlist de meditação e de outros materiais eventualmente disponíveis. Então, muito obrigado e até o nosso próximo estudo.